quando surge ao viver de imponente. Boa noite, Abel, tudo bem? Isabelle Costa, trabalho aqui no Rio, mas sempre acompanhando o seu trabalho. E queria falar, além do jogo também, hoje você enfrentou um português no comando de uma equipe brasileira, você vem fazendo história aqui no Brasil no comando do Palmeiras, e o Paulo Souza está tentando também fazer a história dele. Queria te perguntar como foi enfrentar o time do Paulo, como foi também ver um português comandando a equipe brasileira, o que você acha também dessa chegada de vocês aqui no futebol brasileiro? Obrigada. Olha, boa noite em primeiro lugar, dizer-vos que fique bem claro, primeiro, que a competência não tem nacionalidade. Dizer-vos que admirei o Paulo quando ele era jogador, porque ele é mais velho que eu há uns anos, não sei precisar quantos, mas pelo menos uns 10 anos mais velho que eu. Eu ainda sonhava em ser jogador e ele já jogava em grandes times, portanto eu tenho um respeito muito grande por ele, por aquilo que ele foi como jogador e o que ganhou. A minha carreira de jogador comparada com a dele fica anos-luz de distância. Ele como treinador fez uma caminhada fora do nosso país. Apesar de ser português, o grande trajeto dele foi fora. Mas dizer-vos que não há um duelo entre o Abel e o Paulo, há um duelo entre duas grandes equipas brasileiras, uma que é o Palmeiras e outra que é o Flamengo, e dentro das duas equipas que têm grandes jogadores, e acho que, complementando ainda um bocadinho à frente da pergunta, acho que foi um grande jogo, mas na minha opinião, é só a minha opinião, foi um grande jogo técnica e taticamente que se assistiu hoje aqui neste grande estádio que é o Maracanã. Abel, boa noite. Você falou que foi um grande jogo, e foi mesmo. Na minha opinião. Não, para quem gosta de ver um bom futebol tático, principalmente, foi um duelo tático muito bacana. Eu acho que gratifica isso para qualquer treinador, enfrentar um time do porte, ou do Palmeiras, ou do Flamengo. Queria que você falasse, taticamente, qual foi a diferença desse jogo para a final da Libertadores da América, lá em Montevidéu, e da função específica de dois jogadores taticamente hoje. Piquerez, que hoje foi praticamente um terceiro zagueiro, com o Gustavo Scarpa sendo um ala pela esquerda, né? Então, queria que você falasse dessa sua estratégia e uma comparação com aquele jogo lá em Montevidéu. É sempre muito mais fácil, né? O treinador vir aqui explicar o jogo, é mais fácil vocês em casa verem, porque tem 3 ou 4 que são professores de Deus, tem 3 ou 4 que têm muito bons, outros que são professores de Deus, sabem tudo, né? Mas o que nós procuramos fazer foi olhar para o nosso adversário, perceber que tínhamos aspectos que podíamos atacar ao nosso adversário. O Veiga, que jogou ali entre linhas para tentar receber os passos do próprio Danilo, e o Dudu, quer o Scar, quer o Piquerez, porque se é verdade que o Piquerez, quando não tinha bola, fechava por dentro. E fechava por dentro porquê? Porque o próprio Everton procurava zonas interiores para abrir o espaço para o Isla subir, como fez o gol em casa, o último gol em casa. Eu acho que quem gosta de futebol entende isso, sabe isso. E nós procuramos, acima de tudo, ter bola, entramos muito bem no jogo. Eu acho que foi um jogo bem dividido, mas nós, com duas grandes intenções, sabíamos que o Isla se mandava muito e vinha para a nossa linha de 4, e tem o Arão, que é um jogador que constrói muito bem. Nós procuramos defensivamente fazer duas coisas: tapar os espaços interiores sempre que possível, porque houve alturas em que o Arão se conseguiu soltar, e quando o David Luiz começasse a carregar o jogo, ter o Veiga logo ali como primeiro tampão. Acho que as duas equipas, em termos táticos, se defrontaram bem. O Paulo, através dos dois volantes que eles tinham, dois volantes muito agressivos. Eu vi uma outra vez que eu achava que o Tiago Maia devia ter levado amarelo, porque as 4 entradas, as primeiras, fez 4 faltas e uma delas tinha que ser amarelo, mas o árbitro entendeu que não. Mas acho que foi um jogo muito bem jogado, e depois com bola nós queríamos levar a bola num dos corredores, e depois, como nós tínhamos 3 médios e o nosso adversário só tinha 2, nós tínhamos o Danilo, o Zé e o Veiga em linhas diferentes. O Danilo mais baixo para ligar com os zagueiros, os 2 zagueiros, o Zé um bocadinho mais subido e o Veiga a jogar entre linhas, e o nosso adversário só tinha 2. Não é? E nós procurar o homem que estivesse livre, e muitas vezes foi o Veiga e outras vezes foi o Danilo, para depois poder jogar. Eu acho que em termos de oportunidades flagrantes foram 4 para cada lado. Posso estar enganado, porque me engano muitas vezes, não é? Mas acho que foram 4 para cada lado, como disse. Eu acho que este jogo
só peca. Acho que no geral foi um grande jogo, num grande ambiente. Peca sobretudo por não ter existido golos. 1-1, 2-2, acho que havia bem pelas oportunidades que as duas equipas criaram. Queria que você falasse de mais dois jogadores que tiveram um pouco de dificuldade pela forma do Flamengo jogar, né? O Veiga e o Dudu, que foram um pouco sacrificados nesse jogo, porque não tiveram a bola o tempo todo. É difícil, o Flamengo faz uma marcação alta, uma marcação pressão, mas eles foram muito úteis, né? Na saída de bola, procurando um contra-ataque, né? Que você teve logo a primeira chance de gol, foi num contra-ataque com o Dudu puxando e o Veiga perdendo o gol. Nisso aí, nós temos muitas intenções nos 4 momentos de jogo. Não há só não há só o propor jogo, não há só o ataque posicional, há o contra-ataque, há as jogadas individuais que os jogadores têm, há a bola parada, não é? Há ali uma bola parada que o Gomes vai a tentar dar na bola. Eu não sei, há ali um lance que eu onde estou, eu acho que o Gomes não toca no goleiro e leva um soco, não sei, ainda tenho que ver a imagem que não vi, mas o Dudu a seguir teve ele uma oportunidade, um movimento do Veiga bem para dentro que chutou um pouquinho acima da barra. Agora, neste tipo de jogos, são jogos onde há poucas oportunidades de gol. E quando digo poucas, se no último jogo nós tivemos 8, nesta tivemos 4, tantas como o Flamengo. E a primeira foi do Veiga, uma situação em que nós aproveitámos para sair rápido de um escanteio contra nós, sair rápido, e saiu muito bem o Everton a puxar contra-ataque, porque quando temos essa oportunidade temos que o usar, quando não a temos que trabalhar a bola como trabalhamos várias vezes durante o jogo. Mas infelizmente quer uma equipa quer outra hoje não conseguiram fazer golos, mas criaram as duas. Acho que foi, como disse, um bom jogo taticamente para quem gosta e um bom jogo tecnicamente também. Vemos jogadores também do Flamengo a fazer muito boas exibições, o Arrascaeta, o Everton, o Gabigol. Da nossa parte também gostei de ver o Zé, o Danilo, mas que de um modo geral as equipas queriam as duas ganhar, mas levaram um ponto cada uma e pronto, e seguimos. Mais uma questão, o quanto te preocupa o fato de já terem se passado 3 rodadas e o Palmeiras não ter conseguido vencer ainda? Você acha que é um início de campeonato que vai ser muito mais equilibrado que nos últimos anos? Não. Ou é uma tendência natural que o Palmeiras daqui a pouco deslanche e consiga obter suas vitórias em sequência? Olha, claro que a mim me preocupa, porque nós queremos somar pontos, nós temos objetivos no Brasileirão e neste momento só temos 2 pontos, não é? Mas, como disse, há aí professores de Deus que à 3ª jornada já querem fazer campeões, já querem... Os professores de Deus, não sei se vocês entendem aquilo que eu estou a dizer, não é? Há quem queira assinar Deus, mas isto é pontos corridos, é uma luta imensa, onde vamos ter Copa pelo meio, onde vamos ter viagens longas pelo meio, onde vamos ter Libertadores pelo meio. Já vos disse mais que uma vez, e volto a repetir para aqueles que não ouviram, nós fomos a equipa que começou mais cedo esta época, que mais intenso entrou esta época, que já ganhou alguma coisa esta época, e já vos disse que não sei como é que vai ser no decorrer desta época, o que é que vai acontecer. Sim, temos um elenco curto por opção minha. Sim, queríamos, já vos falei de outras alternativas, o clube não conseguiu encontrar por várias razões. Agora temos 2 jogadores por cada posição, temos 24 jogadores e 2 por posição, mais os moleques da formação que nos têm ajudado, e é isso que nós vamos continuar a fazer agora com a quantidade de jogos que temos. E o problema não é jogar 8 ou 9 jogos por mês num mês, é jogar até novembro. O problema não vai ser este mês, não vai ser o próximo. O Paulo tem uma série de jogadores lesionados, seguramente se tivesse a equipa toda ia ser a equipa muito mais competitiva, e é isso que tem que ver. Não sei, também já o disse, e foi logo a seguir a sermos campeões paulistas, não sei como é que nós vamos estar daqui a 1 ou 2 meses, com a quantidade de jogos que temos, com as deslocações e as viagens que temos. Vocês viram, nós jogámos contra o Ceará em casa e o Ceará ganhou-nos de forma categórica. Eu disse ao treinador deles, que no final estava muito contente, disse: vocês também vão à Venezuela. E vieram e jogaram a seguir com o Botafogo, não é? Não há milagres. Aqui não... E vocês sabem que nós gostamos muito de nos socorrer do Núcleo de Saúde e Performance, de quem estuda essa parte mais física, e não há milagres, não é? Nós não somos máquinas, e mesmo as máquinas têm problemas, quanto mais os jogadores, e nós vamos procurar a cada jogo
rodar algumas posições-chave, mas sabemos que há jogadores que são influentes na dinâmica coletiva da equipa e vamos procurar recuperá-los o mais possível. Abel, é um prazer falar com você, Marcelino Santana da Rádio Ativa. Uma pergunta que eu faço, você só tem o Luan, por enquanto, no departamento médico, mas eu quero que você falasse do Murilo, que foi uma descoberta, você botou ele ali, está sendo bem, junto com o Gustavo Gomes. Em relação ao Murilo, queria que você falasse desse rapaz. E o detalhe é que você começou perdendo para o Ceará, empatando com o Goiás, lá em Goiânia, em que você analisou a arbitragem e viu que houve erros dos dois lados. E hoje, mais um ponto. Eu quero que você fale em relação ao Palmeiras, esses jogos, ao Murilo e o próximo compromisso, sábado, contra o Corinthians, na Arena Barueri. É um prazer, Abel. Boa noite. Olá, boa noite. Olha, primeiro dizer-te claramente que nós não ganhamos no Goiás, não foi por culpa do árbitro. Eu falei do árbitro, mas fiz questão, para aqueles que estão lá em casa e querem ouvir, uma coisa é o árbitro, outra coisa foi das 8 oportunidades que tivemos, que eu hoje falei, nós não a conseguirmos fazer. Isso é outra coisa, que foi o que nós fizemos, por exemplo, na final do Paulista, onde em duas nós metemos uma lá dentro. E o futebol é isto, o futebol é fazer golos. E nós aí não conseguimos. Eu não imputei as responsabilidades no árbitro. Disse que o nosso adversário, sim, fez um golo irregular. E nós deveríamos, das outras oportunidades que tivemos, deveríamos ter feito mais do que um golo. Mas ressalvei a atitude e a mentalidade desta equipa de lutar até ao fim pelo melhor resultado possível. E foi um empate mesmo ao cair do pano. Falar da questão do Murilo, eu vou voltar aqui também para quem está lá em casa. O treinador aqui no Palmeiras não contrata nenhum jogador. Não há aqui nenhum filho do treinador. São todos meus filhos, não há um. São 24 que eu tenho, mais os da base que estão a treinar connosco. São todos meus filhos. E quem contrata jogadores aqui é o clube, não é o treinador. O treinador, quando chega ao clube, tem um documento que diz assim: eu gosto de um goleiro assim, eu gosto de com estas características, tal. Eu gosto de um lateral direito com estas características, tal. Eu gosto de um centroavante com estas características, tal. Depois o clube, os dirigentes, é que têm que olhar para... E contratamos, dá para contratar, é caro, é barato, não podemos. É um problema do clube, não é meu. Agora, o Murilo, volto a dizer, foi uma descoberta do clube, do scouting, do Barros, que me foi proposto. Professor, olha, dentro tem aqui este jogador. Nós olhamos para o jogador, para o perfil do jogador, um jogador jovem, um jogador que se quer afirmar, um jogador que quer aproveitar a oportunidade de se juntar aos melhores, se juntar a um clube vencedor como é o Palmeiras. E o clube, não foi o Abel, o clube, como foi o Atuesta, como foi o Navarro, como foram todos. É assim que nós fazemos aqui. Por isso é que eu não falo com empresário nenhum. A minha relação com os empresários é zero. Quando me ligam para mim, eu disse: nós temos um diretor desportivo. O diretor desportivo sabe aquilo que eu quero e cada um dentro do clube tem que fazer a sua função. É isso que eu exijo. Cada um dentro do clube tem que dar o melhor de si para servir o clube. E o Murilo foi uma agradável surpresa, mas identificado pelas pessoas do clube com muito potencial. E o futebol é isto, não foi só pela oportunidade ou pelo Luan se ter lesionado. O Kusevic, eles têm revezado o Kusevic com o Murilo, que por exemplo no início teve alguma dificuldade em se adaptar ao sintético, e nós vamos trocando, deixamos o Gomes, que é um jogador que recupera muito bem de jogo para jogo. Os jogadores não são todos iguais, uns têm uma recuperação mais tardia, por isso é que faz uma diferença tremenda. Vocês não fazem ideia a diferença que faz ter 2 dias de recuperação para um jogo ou ter 3, né? 2 dias ou 3 faz uma diferença brutal. Mas parabéns para ele está a agarrar a oportunidade dele, está a crescer juntamente com a equipa, e esta equipa tem margem para continuar a crescer, e isso vê-se ainda hoje aqui, nas derrotas e nas vitórias. Digo-lhes a eles, tenho muito orgulho de ser treinador deles, e hoje tiveram caráter, tiveram personalidade, desde o início jogaram para ganhar, como eu já disse várias vezes, seja onde for, seja contra quem for, quem jogar para ganhar, mas não vamos ganhar sempre, como aconteceu com o Goiás e como aconteceu com o Ceará em casa. E quando o adversário for melhor, eu só tenho que dizer parabéns ao nosso adversário e seguir em frente, porque é assim com todas as equipas, não é só com o Palmeiras. Abel Ferreira, boa noite. Meu nome é Max Pimenta, eu sou da Web Rádio Setor Esportiva. Em determinado momento do jogo, no segundo tempo, você sacou os seus 3 atacantes, você colocou o Jailson, que é um jogador mais meio de contenção, e botou 2 jogadores de lado, botou o Breno Lopes de lado e botou o Rafael Navarro, o centroavante. Essa alteração foi por cansaço dos jogadores, ou porque você realmente sentiu que naquele determinado momento o Flamengo estava conseguindo neutralizar o ataque do Palmeiras
e você tentou uma outra estratégia para tentar chegar ao gol do Não. Flamengo em determinado momento. Reparem, se vocês estiverem atentos, não é comigo, tem a ver com as características dos jogadores. Os jogadores de beirada são os jogadores mais explosivos, são os jogadores que têm que correr mais, e não é só sou eu e os treinadores de todas as equipas. Ainda para mais tendo 5 substituições, vocês vão ver que normalmente se substitui os beiradas, vocês chamam aqui os pontas, o centroavante, portanto 2, 3, um volante, um médio, um dos médios, 4, e depois vamos ver como é que um amarelado, um jogador que está mais em baixo de forma. Portanto, isso é o normal para depois continuar a dar intensidade no jogo. E se vocês repararam, os últimos 4, 5 minutos nós passamos e tivemos uma oportunidade, ficou isto, o Breno, de fazer o golo. Foi muito por isso, foi refrescar a equipa e continuar a manter intensidade no jogo. E a verdade é que se me perguntam, se calhar o treinador devia ter ajudado a equipa mais cedo. Se pego fazer uma crítica a mim, porque eu também a faço, podia ter ajudado a equipa mais cedo, ou seja, as substituições de facto ser mais cedo para refrescar a equipa mais cedo. Há dias que eu também não consigo ajudar a equipa e hoje devia ter ajudado a equipa mais cedo, porque de facto os que entraram imprimiram um ritmo grande, o Veiga já estava esgotado, por isso mesmo foi um jogo intenso, um jogo de marcação, onde o adversário também não o deixou jogar, teve muitos duelos, vocês repararam, foi um jogo também com muitos duelos, mas sempre intenso e leal. Mas as substituições foram nesse sentido, de refrescar a equipa, e sabemos que o Jailson também tem chegado à área. Se vocês repararem, o cruzamento que quem faz para o Breno é o Jailson, que faz uma diagonal sobre o corredor direito, recebe um passo atrasado e depois mete a bola na área. As nossas ideias são sempre nesse sentido, a partir de determinada altura, não é pela qualidade que os jogadores que estão lá dentro que são bons, mas temos que refrescar, é assim que funciona com os melhores treinadores do mundo. Se vocês repararem as substituições, andam sempre por aí. Boa noite, Abel. André Furtado, do canal Time Web. Olá. Gostaria que você falasse um pouquinho do ponto conquistado hoje, fora de casa, contra uma equipe concorrente ao título brasileiro também. Olha, nós queremos ganhar, ainda para mais, como o seu colega falou e bem. Nós não começamos bem o campeonato, mas isto não é como começa, é como acaba. Mas nós não começamos bem, não podemos negar isso, que deveríamos ter ganho ao Ceará, mas o Ceará foi melhor, aproveitou bem as nossas oportunidades que teve, aproveitou um cansaço extra que a nossa equipa teve, todos, porque acredito que em condições normais a jogar em nossa casa com recuperados e fresquinhos não iam fazer o que fizeram, mas o futebol é mesmo assim, o calendário é assim, já está marcado, temos que aceitar essas circunstâncias. Achei engraçado porque 3 dias depois ou 4 provaram com a mesma dose, não é? Tiveram que ir jogar fora, vieram e jogaram em sua casa, num estádio que estão habituados a jogar com calor, e o Botafogo foi lá e ganhou o jogo por 3-1, não foi? E portanto isso não há milagres. Nós queríamos ter ganho esse jogo, nós contávamos com este jogo, mas o futebol muitas vezes não é o que nós queremos, não é matemática. No Goiás já falei, muito mais por responsabilidade nossa, porque aos 15 minutos nós já tínhamos 5 criadas e nós temos que ser efetivos, e nesse jogo não fomos, como fomos, por exemplo, contra o Petroleiro. Eu até lhes tinha dito, se calhar da próxima vez poupem aí 2 ou 3 porque vai dar jeito para o próximo. E descarregámos, se calhar, as armas todas no Petroleiro e esquecemos-nos que era preciso munições para jogar contra o Ceará. Mas não foi por falta de dinâmica, acho que foi ainda mesmo um bom jogo, simplesmente foi daqueles dias que os rapazes tentaram e não conseguiram fazer. Para vocês terem um dado de comparação, o Rony tem uma debaixo da baliza, não consegue fazer, e depois faz um golo mágico de primeira, um golo mágico mesmo, um golo fantástico. E são estes detalhes, vamos continuar a, primeiro de tudo, recuperar os jogadores, porque para treinar, há pouco tempo para treinar, é recuperá-los. Mas deveríamos e queríamos ter... Hoje viemos com a intenção clara dos 3 pontos, entendo que o nosso adversário tem muita qualidade, é verdade que é um treinador novo, mas o plantel já está junto há muito tempo, apesar de ser um treinador novo, tem jogadores com muita qualidade, é uma equipa que está a começar a assimilar as ideias do seu treinador, vinha numa fase muito boa de resultados, cheia de confiança, mas a nossa equipa, o que mais gosto desta equipa é que, apesar das adversidades, ou apesar das conquistas, esta equipa mantém uma linha na derrota e na vitória, mas mantém uma linha, mantém uma identidade, mantém uma vontade muito grande de chegar sempre no final dos jogos com os 3 pontos. E eu já disse isso várias vezes, vou voltar a repetir, nós não vamos ganhar sempre, como já aconteceu, mas vamos lutar sempre para ganhar
que é o que eles fazem todos os dias, e é isso que me enche de orgulho. Talvez eu uma ou outra vez não seja capaz de os ajudar quanto eles merecem, mas o orgulho é o mesmo. Hoje, com a derrota do Ceará, como foi com o Goiás, como foi na vitória do Paulista, o meu orgulho neles não é só quando eles ganham, é quando eles ganham e quando eles perdem, mas é fazer tudo e quando dão tudo para ganhar. Obrigado, gente. Obrigado.